Uma produção Domínio Público Audiolivros de H.G. Wells, A Guerra dos Mundos, Parte 4. Narração Jaime Maciel. Antes de começar o vídeo, curta, compartilhe e, se ainda não for inscrito no canal, clique no botão Inscreva-se. Aproveite o audiolivro. Como topei com o cura. Depois de ganhar aquela súbita lição sobre o poder das armas terrestres, os marcianos se retiraram para sua posição original em Horsell Common. Em sua pressa, e estorvados pelos detritos do companheiro destruído, sem dúvida negligenciaram inúmeras vítimas desgarradas e desprezíveis como eu. Se tivessem abandonado seu camarada e seguido em frente, não encontrariam nada naquela altura entre eles e Londres, a não ser baterias de canhões de 12 libras. E certamente teriam alcançado a capital antes das notícias de sua aproximação. Seu advento teria sido tão repentino, tenebroso e destrutivo quanto o terremoto que destruiu Lisboa um século atrás. Mas eles não tinham a menor pressa. Um cilindro era seguido por outro naquele voo interplanetário. Cada período de 24 horas lhes dava reforços. Enquanto isso, as autoridades militares e navais, agora plenamente cientes do tremendo poder de seus antagonistas, trabalhavam com furiosa energia. A cada minuto, um novo canhão assumia sua posição, até que, antes do crepúsculo, cada matagal, cada fileira de casas de campo nas encostas íngremes em torno de Kingston e Richmond camuflava um cano negro a postos. E através da área carbonizada e desolada, talvez uns 50 quilômetros quadrados no total, que circundava o acampamento marciano em Horsell Common, através dos vilarejos carbonizados e arruinados em meio às árvores verdes, através das arcadas enegrecidas e fumegantes, que um único dia antes haviam sido bosquezinhos de pinheiros, rastejavam os devotados batedores com os heliógrafos, que dentro em breve haveriam de avisar os artilheiros da aproximação dos marcianos. Mas os marcianos agora entendiam nosso manejo de artilharia e o perigo da proximidade humana, e nenhum homem se aventurava a menos de 1,5 km de qualquer cilindro, exceto ao preço de sua própria vida. Ao que parecia, aqueles gigantes passaram a parte inicial da tarde andando de lá para cá, transferindo tudo do segundo e do terceiro cilindros. O segundo no campo de golfe de Addlestone e o terceiro em Pirford, para sua cova original em Horsell Common. Sobre a cova, acima da urze enegrecida e dos edifícios arruinados que se estendiam por grandes distâncias, um deles se postava de sentinela, enquanto os demais abandonavam suas enormes máquinas de combate e desciam cova adentro. Ali eles ficaram trabalhando duro até a noite bem avançada, e a imponente coluna de densa fumaça verde que se erguia no local podia ser avistada das colinas em torno de Merrill, até mesmo, segundo se dizia, de Benstead e de Epsom Downs. E enquanto os marcianos atrás de mim se preparavam assim para a sua próxima investida, e à minha frente a humanidade se reunia para a batalha, fui percorrendo meu caminho com dores e esforços infinitos, saindo do fogo e da fumaça daquele Weybridge ardente na direção de Londres. Vi um barco abandonado, muito pequeno e remoto, à deriva na correnteza, e despindo a maior parte das minhas roupas encharcadas, fui atrás dele. Alcancei-o e assim escapei daquela destruição. Não havia remos no barco,
Mas dei um jeito de chapinhar, tanto quanto me permitiam minhas mãos cozidas, rio abaixo na direção de Halliford e Walton, num processo muito tedioso e, olhando continuamente para trás, como vocês de certo entendem. Segui pelo rio, pois considerava que a água me proporcionava a melhor chance de escapar no caso de um retorno dos gigantes. A água, aquecida pela derrubada do marciano, flutuou comigo correnteza abaixo, de modo que, por mais de 1 quilômetro, pouco vi de qualquer uma das margens. Numa ocasião, entretanto, distingui uma sequência de figuras pretas correndo às pressas pelas campinas, fugindo da direção de Weybridge. Halliford, ao que parecia, estava deserta, e várias das casas de frente para o rio estavam pegando fogo. Era estranho ver um lugar tão tranquilo, tão desolado sob o quente céu azul, com a fumaça e as chamas delgadas acendendo em linha reta no calor da tarde. Nunca antes eu vira casas queimando sem o acompanhamento de uma multidão obstrutiva. Um pouco mais adiante, os juncos secos, margem acima, fumegavam e ardiam, e pelo campo, uma faixa de fogo cortava em marcha firme uma extinta plantação de feno. Permaneci à deriva por um longo tempo. Tão dolorido e exausto eu estava depois da violência pela qual passara, e tão intenso era o calor sobre a água. Então, meus temores levaram a melhor sobre mim outra vez, e retomei minha remada manual. O sol chamuscava minhas costas nuas. Por fim, com a ponte de Walton surgindo depois da curva, a febre e a debilidade sobrepujaram meus temores e desembarquei na margem de Middlesex para me deitar no chão, num mal-estar mortal, em meio à relva alta. Suponho que fossem 4 ou 5 da tarde naquele momento. Levantei-me depois de um tempo, caminhei talvez por 1 quilômetro sem encontrar viva alma, e então, novamente, me deitei no chão à sombra de uma sebe. Tenho certa recordação de ter conversado comigo mesmo, delirante durante aquele último arranco. Estava também com muita sede, amargamente arrependido por não ter bebido mais água. É curioso que eu me sentisse irritado com a minha esposa. Não sei explicar, mas meu desejo impotente de chegar a Leatherhead me preocupava extraordinariamente. Não me recordo com clareza da chegada do cura, de modo que provavelmente cochilei. Tomei consciência dele como uma figura sentada em mangas de camisa manchadas de fuligem, e com o rosto bem escanhoado, voltado para cima, contemplando uma débil cintilação que dançava pelo céu. O céu era o que chamam de céu de algodão. Filas e filas de débeis e fofas plumas de nuvens, tingidas de leve pelo crepúsculo do pleno verão. Sentei-me e, com o farfalhar do meu movimento, ele olhou para mim depressa. "O senhor tem água?" Perguntei, abruptamente. Ele sacudiu a cabeça. "Você está pedindo água faz 1 hora," ele disse. Por um momento ficamos calados, avaliando um ao outro. Ouso dizer que ele me considerou uma figura bastante estranha. Quase nu como eu estava, só com calças e meias encharcadas, escaldado, meu rosto e meus ombros enegrecidos pela fumaça. O rosto dele revelava uma franqueza pálida, queixo recuado e cabelos caídos até o fim da testa em cachos crespos, quase louros. Seus olhos eram um tanto grandes, azul claros, e fitavam sem expressão. Ele falou abruptamente, desviando de mim um olhar vago. "O que significa isso?" perguntou. "O que significam essas coisas?" Eu o encarei e não respondi nada. Ele estendeu sua delgada mão branca e falou quase num tom de queixa.
Por que as coisas assim são permitidas? Que pecados nós cometemos? O ofício matinal tinha terminado, eu estava caminhando pelas estradas para arejar a mente antes da tarde, e então, fogo, terremoto, morte. Como se fosse Sodoma e Gomorra. Todo o nosso trabalho desfeito. Todo o trabalho. O que são esses marcianos? O que somos nós? Devolvi, limpando a garganta. Ele agarrou os joelhos e voltou-se para mim de novo. Por meio minuto, talvez, ficou me encarando em silêncio. Eu estava caminhando pelas estradas para arejar a mente, ele disse, e de repente, fogo, terremoto e morte. O cura recaiu em silêncio, com o queixo agora afundado quase até os joelhos. Dentro em pouco, começou a agitar a mão. Todo o trabalho, todas as escolas dominicais, o que fizemos, o que o Weybridge fez, tudo se foi, todo destruído. A igreja, nós a reconstruímos faz só 3 anos, se foi, varrida da existência. Por quê? Outra pausa, e ele começou outra vez como um demente. A fumaça do incêndio erguer-se-á para todo sempre, gritou. Seus olhos se inflamaram e ele apontou um dedo magro na direção de Weybridge. Àquela altura, eu já começava a entender sua condição. A tremenda tragédia na qual se envolvera, era evidente que era um fugitivo de Weybridge, o levara aos limites de sua razão. Estamos longe de Salisbury? Perguntei num tom prosaico. O que é que nós vamos fazer? Ele perguntou. Essas criaturas estão por toda parte? A terra foi entregue a elas? Estamos longe de Sunbury? Hoje mesmo, cedo da manhã, eu realizava um ofício matinal. As coisas mudaram. Falei com calma. O senhor não deve perder a cabeça. Ainda existe esperança. Esperança? Sim, esperança de sobra. Para toda essa destruição. Comecei a explicar meu modo de ver nossa situação. O cura me ouviu a princípio, mas, enquanto eu prosseguia, o interesse que despontava em seus olhos deu lugar à expressão fixa de antes, e ele desviou o rosto de mim. Isso deve ser o começo do fim, disse ele, interrompendo-me. O fim. O grande e terrível dia do Senhor. Quando os homens pedirão às montanhas e às rochas que caiam sobre eles e os escondam. Que os escondam do semblante dele, o assentado no trono. Comecei a compreender a situação. Cessei meu raciocínio elaborado. Levantei-me com dificuldade e, parado acima dele, pousei minha mão em seu ombro. Seja homem, falei. O senhor perdeu o juízo de tanto medo. De que serve a religião se ela desmorona sob a calamidade? Pense no que os terremotos e enchentes, guerras e vulcões já fizeram antes aos homens. O senhor acha que Deus havia isentado Weybridge? Ele não é um agente de seguros. Por certo tempo ele permaneceu imóvel, num silêncio vago. Mas como poderemos escapar? Perguntou de súbito. Eles são invulneráveis, são impiedosos. Nem uma coisa, nem talvez a outra, respondi. E quanto mais poderosos forem, tanto mais sensatos e cautelosos deveríamos ser. Um deles foi morto por lá, menos de
3 horas atrás. Morto! Ele exclamou, olhando ao redor. Como é que os ministros de Deus podem ser mortos? Eu vi acontecer. Segui contando. Ocorreu de estarmos ali no calor da hora. Falei. E isso é tudo? O que é aquele bruxuleio no céu? Ele perguntou abruptamente. Disse a ele que era o heliógrafo sinalizando, que era o sinal de auxílio e reforço humano no céu. Estamos no meio de tudo, eu falei, por mais calmo que tudo seja. Aquele bruxuleio no céu revela a tempestade se formando. Lá longe, creio eu, estão os marcianos, e na direção de Londres, onde aquelas colinas se elevam em torno de Richmond e Kingston, e as árvores dão cobertura, fortificações de terra estão sendo levantadas, e canhões estão sendo posicionados. Em breve os marcianos vão passar por aqui de novo. Enquanto eu falava, ele se ergueu num salto e me interrompeu com um gesto. Ouça! Falou. De um ponto além das colinas baixas, do outro lado do rio, vieram a ressonância abafada de canhões distantes e um grito estranho e remoto. Então, tudo se aquietou. Um besouro veio zumbindo por cima da sebe e passou por nós. Alta no oeste, a lua crescente pairava, débil e pálida, sobre a fumaça de Weybridge e Shepperton, e o esplendor calmo e quente do pôr-do-sol. É melhor seguirmos por essa trilha, eu disse, rumo ao norte. Em Londres. Meu irmão mais novo estava em Londres quando os marcianos caíram em Woking. Estudante de medicina, preparava-se para um exame iminente e não tomou conhecimento da chegada até o sábado de manhã. Os jornais matutinos do sábado continham, além de extensos artigos especiais sobre o planeta Marte, sobre vida em outros planetas e assim por diante, um telegrama sucinto e vagamente redigido, tanto mais impressionante por sua brevidade. Alarmados com a aproximação de uma multidão, os marcianos haviam matado uma série de pessoas com uma arma de disparo rápido, segundo a história corrente. O telegrama concluía com essas palavras: por mais formidáveis que pareçam ser, os marcianos não se moveram da cova dentro da qual caíram, e de fato parecem incapazes de fazê-lo. Isso se deve provavelmente à força relativa da energia gravitacional da Terra. Sobre esse último texto, o editorialista se alongou muito à vontade. É claro que todos os alunos da aula preparatória de biologia, a qual meu irmão compareceu naquele dia, estavam profundamente interessados, mas não havia quaisquer sinais de alvoroço incomum nas ruas. Os jornais vespertinos soltaram fragmentos de notícias sob grandes manchetes. Nada tiveram para contar além dos movimentos das tropas em torno das terras comuns e do incêndio dos pinheirais entre Woking e Weybridge até às 8 horas. Foi então que o St. James Gazette, numa edição extra, anunciou o mero fato da interrupção das comunicações telegráficas. Isso era devido, pensava-se, à queda de pinheiros em chamas sobre a linha. Nada mais se soube sobre a batalha naquela noite. A noite em que fui de cabriolé para Leatherhead e voltei. Meu irmão não sentiu inquietação alguma quanto a nós, pois soube pela descrição dos jornais que o cilindro estava a uns bons 3 quilômetros da minha casa. Decidiu ir ao meu encontro naquela noite para poder, como disse, ver as coisas antes que fossem mortas. Despachou um telegrama que nunca chegou até mim por volta das 4 horas e passou a tarde num teatro de variedades. Também em Londres houve uma tempestade no sábado à noite e meu irmão chegou a Waterloo num carro de praça.
Na plataforma da qual o trem da meia-noite geralmente parte, ele ficou sabendo, depois de alguma espera, que um acidente impedia os trens de alcançar Woking naquela noite. Sobre a natureza do acidente, ele não pôde se certificar. Na verdade, as autoridades ferroviárias não sabiam de nada com clareza naquele momento. Havia bem pouco alvoroço na estação, pois os funcionários, incapazes de conceber que tivesse ocorrido qualquer coisa além de uma avaria entre Byfleet e o entroncamento de Woking, dirigiam os noturnos que normalmente passavam ao largo de Woking por Virginia Water ou Guilford. Estavam ocupados fazendo os arranjos necessários para alterar a rota dos trens das excursões dominicais de Southampton e Portsmouth. Um repórter de jornal noturno, confundindo meu irmão com o controlador de tráfego, com quem ele tinha uma ligeira semelhança, abordou-o e tentou entrevistá-lo. Poucas pessoas, exceto pelos funcionários da ferrovia, relacionavam o acidente aos marcianos. Em outro relato desses acontecimentos, li que no domingo de manhã, Londres toda estava eletrizada com as notícias de Woking. Para falar a verdade, não havia nada que justificasse essa frase tão extravagante. Inúmeros londrinos não ouviram falar dos marcianos antes do pânico da segunda-feira de manhã. Os que chegaram a ouvir falar deles levaram algum tempo para se dar conta de tudo que veiculavam os telegramas apressadamente redigidos dos jornais dominicais. A maioria das pessoas em Londres não lê os jornais dominicais. O hábito da segurança pessoal, além disso, está tão profundamente arraigado na mente dos londrinos, e as informações espantosas são tão corriqueiras nos jornais, que eles puderam ler sem nenhum estremecimento pessoal. Por volta das 7 horas ontem à noite, os marcianos saíram do cilindro e, deslocando-se sobre uma armadura de escudos metálicos, arrasaram completamente a estação de Woking, com as casas adjacentes, e massacraram um batalhão inteiro do regimento de Cardigan. Não se conhece detalhes. Os canhões Maxim foram absolutamente inúteis contra suas armaduras. Os canhões de campanha foram incapacitados por eles. Ursados volantes estão galopando Chertsey adentro. Os marcianos parecem estar se deslocando lentamente rumo a Chertsey ou Windsor. Uma grande inquietação impera em West Surrey, e fortificações de terra estão sendo levantadas para deter o avanço na direção de Londres. Foi essa a descrição do Sun dominical. E um artigo didático no Refer, muito astuto e de uma presteza notável, comparou o caso a um vilarejo repentinamente acometido por animais selvagens à solta. Ninguém em Londres conhecia efetivamente a natureza dos marcianos de armadura. E ainda havia uma ideia fixa de que aqueles monstros deviam ser lerdos, rastejantes, arrastando-se penosamente. Tais expressões apareceram em quase todos os relatos de primeira hora. Nenhum dos telegramas poderia ter sido escrito por uma testemunha ocular do avanço. Os jornais dominicais imprimiram edições especiais conforme novas informações iam chegando, alguns até mesmo na falta delas. Mas não houve praticamente nada mais a dizer às pessoas até o final da tarde, quando as autoridades entregaram às agências de notícias as novidades de que dispunham. Afirmou-se que as populações de Walton e Weybridge, e o distrito como um todo, estavam afluindo ao longo das estradas rumo a Londres, e isso era tudo. Meu irmão foi à igreja no Hospital Foundling pela manhã, ainda na ignorância do que acontecera na noite anterior. Ali ele ouviu alusões à invasão e uma prece especial pela paz. Na saída, comprou um Refer.
ficou alarmado com as notícias e voltou à estação de Waterloo para descobrir se as comunicações tinham sido restabelecidas. Os ônibus, as carruagens, os ciclistas e as incontáveis pessoas caminhando em suas melhores roupas mal pareciam afetados pelas estranhas informações que os jornaleiros estavam disseminando. As pessoas se mostravam interessadas ou, quando alarmadas apenas por conta dos moradores locais. Na estação, ele ficou sabendo pela primeira vez que as linhas de Windsor e Chertsey estavam agora interrompidas. Os carregadores lhe contaram que diversos telegramas impressionantes tinham sido recebidos pela manhã das estações Byfleet e Chertsey, mas que haviam cessado abruptamente. Meu irmão só conseguiu pouquíssimos detalhes precisos com eles. Há uma batalha em andamento em torno de Weybridge. Esse era o máximo de informação que tinham. O serviço de trens estava muito desorganizado agora. Via-se pela estação um grande número de pessoas que haviam esperado amigos de localidades da malha sudoeste. Um velho cavalheiro grisalho se aproximou do meu irmão e insultou amargamente a Southwestern Company. "Alguém precisa denunciar isso!" ele disse. 1 ou 2 trens chegaram de Richmond, Putney e Kingston, contendo pessoas que haviam saído para passar o dia passeando de barco e encontraram as comportas fechadas, e uma sensação de pânico no ar. Um homem de blazer azul e branco se dirigiu ao meu irmão, cheio de novidades estranhas. Bandos de gente entrando em Kingston em carretas e carroças e coisas assim, com pertences encaixotados e tudo, ele disse. Estão vindo de Molesey e Weybridge e de Walton, e dizem que canhões foram ouvidos em Chertsey. Fogo pesado e que soldados montados mandaram que eles dessem no pé o quanto antes, porque os marcianos estavam chegando. Nós ouvimos canhões disparando na estação de Hampton Court, mas achamos que eram trovoadas. Que diabo tudo isso quer dizer? Os marcianos não conseguem sair da cova deles, conseguem? Meu irmão não soube responder. Mais tarde, ele descobriu que a vaga sensação de alarme se difundira entre os usuários da ferrovia subterrânea e que excursionistas dominicais começavam a retornar de todos os cantos da amplidão sudoeste. Barnes, Wimbledon, Richmond Park, Kew e assim por diante. Em horários anormalmente adiantados, mas nenhuma alma viva tinha qualquer coisa para contar além das vagas boatarias. Todos os que passavam pelo terminal pareciam mal-humorados. Por volta das 5 horas, a multidão reunida na estação ficou imensamente alvoroçada com a abertura da linha de comunicação, que fica quase invariavelmente fechada, entre as estações do Sudeste e do Sudoeste, e com a passagem de vagões-plataforma transportando canhões enormes e vagões abarrotados de soldados. Eram os canhões trazidos de Woolwich e Catton para defender Kingston. Houve uma troca de amabilidades. "Vocês vão ser devorados! Nós somos os domadores de feras!" E assim por diante. Pouco tempo depois, um pelotão de policiais chegou à estação e começou a dispersar o público das plataformas, e meu irmão saiu à rua de novo. Os sinos da igreja estavam tocando para as vésperas, e um pelotão de mocinhas do Exército da Salvação veio cantando pela Waterloo Road. Na ponte, alguns ociosos acompanhavam uma curiosa escuma marrom que vinha descendo o córrego. O sol estava se pondo bem naquele momento, e a torre do relógio e o parlamento se elevavam contra um dos céus mais serenos que é possível imaginar.
um céu de ouro, cortado por longas listras transversais de nuvens vermelho-púrpura. Falou-se de um corpo flutuante. Um dos homens ali, que afirmou ser um reservista, contou ao meu irmão que vira um heliógrafo cintilando a oeste. Na Wellington Street, meu irmão deparou-se com um par de brutamontes que acabavam de sair correndo da Flat Street, com os jornais ainda úmidos e placas berrantes. Tenebrosa catástrofe! Eles berravam um para o outro. Wellington Street abaixo. Batalha em Weybridge! Descrição completa! Marcianos repelidos! Londres em perigo! Batalha em Weybridge! Descrição completa! Marcianos repelidos! Londres em perigo! Ele teve de dar 3 pence por um exemplar daquele jornal. Foi então, e somente então, que meu irmão teve uma primeira noção do pleno poder e terror daqueles monstros. Ficou sabendo que não eram meramente um punhado de pequenas criaturas lerdas, mas cérebros, manipulando vastos corpos mecânicos, e que podiam se mover com rapidez e atacar com tamanho poder que nem mesmo os mais poderosos canhões conseguiriam enfrentá-los. Eram descritos como vastas máquinas aracnídeas, com quase 30 metros de altura, capazes de atingir a velocidade de um trem expresso e de disparar um feixe de intenso calor. Baterias disfarçadas, sobretudo canhões de campanha, tinham sido inseridas na região em torno de Horsell Common, especialmente entre o distrito de Woking e Londres. 5 das máquinas haviam sido avistadas se deslocando rumo ao Tâmisa, e uma, por feliz acaso, fora destruída. Nos outros casos, as bombas erraram o alvo, e as baterias tinham sido aniquiladas de pronto pelos raios de calor. Severas perdas de soldados eram mencionadas, mas o tom do despacho era otimista. Os marcianos haviam sido repelidos. Não eram invulneráveis. Eles tinham se retirado para o triângulo de cilindros outra vez, no círculo em torno de Woking. Sinaleiros com heliógrafos abriam caminho até eles por todos os lados. Havia canhões em trânsito rápido vindos de Windsor, Portsmouth, Undershot, Woolwich, até mesmo do norte. Entre outros, longos canhões de 95 toneladas cingidos de arame, vindos de Woolwich. No total, 116 estavam em posição, ou sendo apressadamente posicionados, cobrindo principalmente Londres. Nunca antes na Inglaterra houvera tão vasta ou rápida concentração de material militar. Quaisquer novos cilindros que caíssem, esperava-se, poderiam ser destruídos de pronto com explosivos pesados, que estavam sendo rapidamente produzidos e distribuídos. Sem dúvida, segundo a reportagem afirmava, a situação era da mais estranha e grave espécie. Mas o público era exortado a evitar e desencorajar o pânico. Sem dúvida, os marcianos eram estranhos e terríveis ao extremo, mas havia no máximo 20 deles contra os nossos milhões. As autoridades tinham motivos para supor, devido ao tamanho dos cilindros, que de certo havia no máximo 5 em cada cilindro, 15 ao todo. E pelo menos um fora eliminado, talvez mais. O público seria alertado da aproximação do perigo e medidas elaboradas estavam sendo tomadas para proteger a população dos subúrbios ameaçados do sudoeste. E assim, com reiteradas garantias quanto à segurança de Londres e à capacidade das autoridades de lidar com a dificuldade, encerrava-se a quase proclamação. Aquilo vinha impresso em tipo enorme, tão fresco que o papel ainda estava úmido, e não houvera tempo para acrescentar sequer uma palavra de comentário. Era curioso ver, disse meu irmão,
quão implacavelmente os conteúdos habituais do jornal tinham sido cortados e retirados para dar lugar àquilo. Ao longo de toda Wellington Street, pessoas podiam ser vistas adejando as folhas rosadas e lendo-as, e Strand ficou subitamente ruidosa com as vozes de um exército de vendedores ambulantes que seguiam esses pioneiros. Homens se espremiam para fora dos ônibus, de modo a obter exemplares. Aquelas notícias certamente alvoroçaram as pessoas intensamente, qualquer que fosse sua apatia prévia. As persianas de uma loja de mapas na Strand estavam sendo abertas, meu irmão disse, e pôde-se ver um homem em suas vestes de domingo, usando inclusive luvas amarelo-limão, afixando mapas de Surrey às pressas na vitrine. Seguindo pela Strand até Trafalgar Square, com o jornal em mãos, meu irmão viu alguns dos fugitivos de West Surrey. Havia um homem com sua esposa e 2 meninos, e alguns itens de mobília numa carreta do tipo usado por verdureiros. Eles vinham da direção de Westminster Bridge, e logo atrás era conduzida uma carroça de feno contendo 5 ou 6 pessoas de aspecto respeitável, e algumas caixas e fardos. Os rostos dessas pessoas se mostravam abatidos, e sua aparência, como um todo, contrastava ostensivamente com a impecável aparência domingueira das pessoas nos ônibus. Pessoas com trajes elegantes as espiavam de dentro de carros de praça. Estes se detiveram na Square, como que indecisos quanto ao caminho a tomar, e por fim viraram para o leste ao longo da Strand. A certa distância atrás deles, vinha um homem em trajes de dia útil, guiando um daqueles antiquados triciclos com uma pequena roda dianteira. Estava sujo e pálido no rosto. Meu irmão virou rumo à Victoria e se deparou com várias daquelas pessoas. Tinha uma vaga ideia de que talvez chegasse a me ver. Percebeu um número incomum de policiais controlando o tráfego. Alguns dos refugiados trocavam notícias com as pessoas dos ônibus. Um deles afirmava ter visto os marcianos. Caldeiras em cima de estacas, e estou lhe dizendo, andando em passadas como um homem. As pessoas estavam, na maioria, muito excitadas e animadas com sua estranha experiência. Além de Victoria, as tabernas faziam um comércio ativo com os recém-chegados. Em todas as esquinas, pessoas em grupos liam jornais, falavam entusiasmadamente ou fitavam aqueles incomuns visitantes dominicais. Estes pareciam aumentar conforme a noite avançava, até que, afinal, as estradas ficaram, disse meu irmão, semelhantes a Epsom High em dia de turf. Meu irmão abordou diversos desses fugitivos, obtendo respostas insatisfatórias da maioria. Nenhum deles soube lhe dar qualquer notícia sobre Woking, com exceção de um homem que lhe assegurou que Woking tinha sido totalmente destruída na noite anterior. Estou vindo de Byfleet, disse ele. Um homem de bicicleta passou por lá de manhã cedo e correu de porta em porta dizendo que devíamos ir embora. Depois vieram soldados. Saíamos para ver e havia nuvens de fumaça ao sul. Nada além de fumaça. E sequer uma alma vindo daquela direção. Então ouvimos os canhões de Chertsey e gente chegando de Weybridge. Aí tranquei minha casa e vim para cá. Àquela altura, já havia um forte sentimento de irritação nas ruas, de que as autoridades eram culpadas por sua incapacidade de eliminar os invasores sem toda aquela inconveniência. Por volta das 8 horas, ruídos de artilharia pesada se fizeram distintamente audíveis por toda a zona sul de Londres. Meu irmão não conseguiu ouvi-los devido ao tráfego nas vias principais, mas, investindo pelas ruelas tranquilas até o rio, foi capaz de distingui-los com bastante nitidez.
Caminhou de Westminster até o seu apartamento, perto de Regent's Park, por volta das 2 horas. Estava muito preocupado comigo agora e perturbado com a evidente magnitude do problema. Sua mente se inclinava, como a minha se inclinara no sábado, a correr atrás de pormenores militares. Pensava em todos aqueles canhões calados, à espera, naquela zona rural repentinamente nômade. Tentava imaginar caldeiras em cima de estacas, a 30 metros de altura. Havia 1 ou 2 carroças carregadas de refugiados percorrendo a Oxford Street, e diversas na Marylebone Road. Mas as notícias se espalhavam tão lentamente que a Regent Street e a Portland Place estavam repletas dos habituais passeadores de domingo à noite. Muito embora conversassem em grupos, e ao longo da extremidade do Regent's Park havia tantos casais silenciosos quanto sempre, dando uma saída sobre os esparsos lampiões a gás. A noite estava morna e calma, um pouco opressiva. Os sons dos canhões continuavam intermitentes, e depois da meia-noite, clarões de relâmpago pareciam iluminar as nuvens ao sul. Ele leu e releu o jornal, temendo que o pior tivesse me acontecido. Estava inquieto e, depois da ceia, saiu rondando de novo sem rumo. Voltou e tentou em vão concentrar suas atenções nos apontamentos para o exame. Deitou-se pouco depois da meia-noite e foi despertado de sonhos lúgubres na madrugada de segunda-feira por sons de batidas em portas, pés correndo na rua, rufos distantes e um clamor de sinos. Reflexos vermelhos dançavam no teto. Por um momento permaneceu deitado, atônito, especulando se o dia nascera ou se o mundo havia enlouquecido. Então, saltou da cama e correu até a janela. Seu quarto era um sótão, e quando colocou a cabeça para fora, escutou nos 2 sentidos da rua 1 dúzia de ecos do ruído do caixilho de sua janela. E apareceram cabeças com as mais variadas espécies de desalinho noturno. Indagações eram gritadas. "Eles estão chegando!" berrou um policial martelando a porta. "Os marcianos estão chegando!" E correu até a porta seguinte. O som de rufos e cornetas vinha das casernas de Albany Street, e cada uma das igrejas ao alcance da audição trabalhava duro para interromper o sono com um toque de alarme veemente e desordenado. Havia um ruído de portas se abrindo, e nas casas em frente, janelas em sequência lampejavam da escuridão para uma iluminação amarela. Rua acima, veio galopando uma carruagem fechada que surgiu pela esquina, abrupta e ruidosa, chegando a um clímax estridente sobre a janela e se apagando lentamente na distância. Da retaguarda imediata veio um par de carros de praça, precursores de uma longa procissão de veículos em disparada que seguiam, na maior parte, para a estação de Chalk Farm, onde os trens especiais da Northwestern estavam sendo carregados em vez de descer o declive até Euston. Por um longo tempo, meu irmão ficou olhando pela janela em pura estupefação, observando os policiais que martelavam uma porta depois da outra e transmitiam sua mensagem incompreensível. Então, a porta atrás dele se abriu, e o homem que se hospedava no mesmo andar entrou, vestindo apenas camisa, calças e chinelos, os suspensórios soltos sobre a cintura, o cabelo desarrumado pelo travesseiro. Que inferno é esse?" Ele perguntou. "Um incêndio? Que algazarra infernal!" Ambos esticaram o pescoço para fora da janela, esforçando-se por escutar o que os policiais estavam gritando. Pessoas emergiam nas ruas secundárias, formando grupos nas esquinas e conversando.
Qual é o motivo desse inferno todo? Perguntou o companheiro de hospedagem do meu irmão. O meu irmão respondeu com palavras vagas e começou a se vestir, correndo com cada peça de roupa até a janela, de modo a não perder nada do alvoroço crescente. Dentro em pouco, homens vendendo jornais anormalmente prematuros vieram berrando pela rua. Londres em perigo de sufocação! Defesas de Kingston e Richmond violadas! Terríveis massacres no Vale do Tâmisa! Por todos os lados em volta dele, nos quartos abaixo, nas casas em cada sentido, e do outro lado da via, e atrás em Park Terraces, e na centena de outras ruas daquela parte de Marylebone, e no distrito de Westbourne Park e St. Pancras, e a oeste e ao norte de Kilburn, e St. John's Wood e Hampstead, e a leste de Shoreditch e Highbury, e Haggerston e Hoxton, e de fato em toda a vastidão de Londres, desde Ealing até East Ham, as pessoas estavam esfregando os olhos e abrindo as janelas para olhar para fora e fazer perguntas a esmo, vestindo-se às pressas enquanto soprava pelas ruas o primeiro bafejo da vindoura tempestade de medo. Foi a aurora do grande pânico. Londres, que tinha ido se deitar no domingo à noite, alheia e inerte, era desperta nas primeiras horas da madrugada de segunda-feira para uma vívida sensação de perigo. Incapaz de saber de sua janela o que estava acontecendo, meu irmão desceu e saiu à rua bem no momento em que o céu, entre os parapeitos das casas, começou a ser tingido de rosa pela alvorada. O número de pessoas fugindo a pé ou em veículos crescia a cada momento. Fumaça preta! Ele ouviu pessoas gritando. E de novo. Fumaça preta! O contágio de um medo tão unânime era inevitável. Enquanto hesitava na soleira da porta, meu irmão viu outro jornaleiro se aproximando e comprou de imediato um jornal. O homem logo seguiu correndo com os demais, vendendo jornais a 1 shilling cada enquanto corria. Um misto grotesco de ganância e pânico. E naquele jornal, meu irmão leu o catastrófico despacho do comandante em chefe. Os marcianos são capazes de emitir enormes nuvens de um vapor preto e venenoso por meio de foguetes. Arrasaram nossas baterias, destruíram Richmond, Kingston e Wimbledon, e estão avançando lentamente rumo a Londres, destruindo tudo no caminho. É impossível detê-los. Não há reação segura diante da fumaça preta, salvo a fuga instantânea. Era só isso, mas era suficiente. Toda a população da grande cidade de 6 milhões de habitantes estava se agitando, escapando, correndo. Dentro em pouco ela seguiria em massa rumo ao norte. Fumaça preta! As vozes gritavam. Fogo! Os sinos da igreja vizinha percutiam o tumulto dissonante. E uma carroça descuidadamente conduzida se chocou em meio aos guinchos e palavrões contra o bebedouro rua acima. Pálidas luzes amarelas iam de lá para cá nas casas, e alguns dos carros que passavam ostentavam lampiões ainda acesos. E alta no céu, a aurora se tornava mais brilhante, clara, firme e calma. Ele ouviu passos correndo de um lado para o outro nos quartos, e para cima e para baixo nas escadas atrás de si. A senhoria apareceu à porta, frouxamente envolta em roupão e chale. O marido a seguia xingando. Ao dar-se conta da gravidade de todas aquelas coisas, meu irmão voltou às pressas para o quarto, guardou no bolso todo o dinheiro disponível,
umas 10 libras no total, e saiu de novo às ruas. O que acontecera em Surrey? Foi enquanto o cura, sentado sobre a sebe nas planícies perto de Halliford, me falava tão desvairadamente, e enquanto meu irmão observava os fugitivos afluindo sobre a Westminster Bridge, que os marcianos retomaram a ofensiva. Tanto quanto se pode averiguar a partir dos relatos conflitantes apresentados, eles permaneceram, na maioria, atarefados com os preparativos na cova de Horsell até às 9 daquela noite, preparando às pressas certa operação que liberou imensos volumes de fumaça verde. Mas 3 certamente saíram por volta das 8 horas, e avançando lenta e cuidadosamente, abriram caminho por Byfleet e Pyford, rumo a Ripley e Weybridge, e assim se fizeram visíveis para as baterias que esperavam sob o sol poente. Esses marcianos não avançaram em bloco, mas em linha, cada um talvez a 2,5 km do companheiro mais próximo. Comunicavam-se uns com os outros por meio de uivos semelhantes a sirenes, subindo e descendo a escala de uma nota para outra. Foram esses uivos e os disparos dos canhões em Ripley e St. George's Hill o que tínhamos escutados em Upper Halliford. Os atiradores de Ripley, inexperientes voluntários de artilharia, que nunca deviam ter sido colocados naquela posição, desfecharam uma saraivada louca, prematura e ineficaz, e chisparam a cavalo e a pé pelo vilarejo deserto, enquanto o marciano, sem usar o raio de calor, caminhou serenamente por sob os canhões, pisando cautelosamente entre eles. Passou-os e assim chegou inesperadamente diante dos canhões em Penshill Park, para então destruí-los. Os homens de St. George's Hill, entretanto, eram mais bem liderados, ou tinham mais brio. Ocultos por um pinheiral como estavam, parecem ter passado totalmente despercebidos pelo marciano mais próximo. Dispuseram os canhões tão deliberadamente como se estivessem num desfile, e dispararam com um alcance de mais ou menos 1000 metros. As bombas lampejaram por todos os lados ao redor do marciano, que foi visto avançando alguns passos, cambaleando e desabando. Todos gritaram juntos, e os canhões foram recarregados com pressa frenética. O marciano derrubado soltou um uivo prolongado, e de imediato um segundo gigante reluzente, respondendo-lhe, apareceu sobre as árvores ao sul. Ao que parecia, uma perna do trípode tinha sido esmagada por uma das bombas. Toda a segunda saraivada passou ao largo do marciano no solo e, simultaneamente, os 2 companheiros desferiram raios de calor sobre a bateria. A munição explodiu. Os pinheiros todos em volta dos canhões pegaram fogo num clarão, e apenas 1 ou 2 dos homens que já estavam correndo sobre o topo da colina conseguiram escapar. Depois disso, segundo parecia, os 3 se reuniram em conselho e pararam. E os batedores que os estavam observando relataram que todos permaneceram absolutamente imóveis pela meia hora seguinte. O marciano que tinha sido derrubado rastejou fastidiosamente para fora do capuz, uma figurinha marrom, sugerindo, estranhamente daquela distância, uma partícula de fungo, e aparentemente se dedicou ao reparo do suporte. Por volta das 9, já tinha terminado, pois a capota pôde ser vista de novo por cima das árvores. Foi poucos minutos depois das 9 da noite que aqueles 3 sentinelas se juntaram aos outros 4 marcianos, cada um carregando um espesso tubo preto. Um tubo similar foi entregue a cada um dos 3, e os 7
trataram de se distribuir a distâncias iguais ao longo de uma linha curva entre St. George Hill, Weybridge e o vilarejo de Sand, a sudoeste de Ripley. Uma dúzia de foguetes saltou das colinas diante deles tão logo começaram a se deslocar, alertando as baterias em espera em torno de Jeton e Esher. Ao mesmo tempo, 4 de suas máquinas de combate, similarmente armadas com tubos, cruzaram o rio, e 2 delas, negras contra o céu do poente, fizeram-se visíveis para mim e para o cura, enquanto nos precipitávamos, exaustiva e dolorosamente, pela estrada que segue rumo ao norte, saindo de Halliford. Eles se deslocavam, nos pareceu, como que sobre uma nuvem, pois uma névoa leitosa cobria os campos e se elevava até 1/3 de sua altura. À vista daquilo, o cura soltou da garganta um grito débil e começou a correr. Mas eu sabia que não adiantava correr de um marciano e virei para o lado, rastejando por entre as urtigas e silvas orvalhadas, até entrar na vala larga na margem da estrada. Ele olhou para trás, viu o que eu estava fazendo e virou-se para se juntar a mim. Os 2 se detiveram, com o mais próximo de nós parado de frente para Sunbury. O mais remoto era uma indistinção cinzenta no rumo da estrela da noite, longe na direção de Staines. O uivo ocasional dos marcianos cessara. Eles assumiram as posições no imenso crescente em volta dos seus cilindros em absoluto silêncio. Era um crescente com 19 quilômetros entre as pontas. Nunca, desde a invenção da pólvora, foi tão quieto o início de uma batalha. Para nós e para um observador perto de Ripley, aquilo teria tido precisamente o mesmo efeito. Os marcianos pareciam ser os únicos donos da noite que baixava, iluminada apenas pela lua delgada, pelas estrelas, pelo arrebol da luz do dia e pelo clarão avermelhado de St. George's Hill e dos bosques de Painshill. Porém, de fronte àquele crescente por todos os lados, em Staines, Hounslow, Dighton, Esher, Auckland, por trás das colinas e dos bosques ao sul do rio e ao longo das planícies relvadas ao norte deste, onde quer que um aglomerado de árvores ou de casas de aldeia proporcionasse cobertura suficiente, os canhões estavam esperando. Os sinalizadores irromperam, fazendo chover faíscas pela noite, e então sumiram, e o espírito de todos naquelas baterias atentas se alçou a uma tensa expectativa. Os marcianos precisavam somente avançar dentro da linha de fogo, e instantaneamente aquelas negras e imóveis formas humanas, aqueles canhões que cintilavam de maneira tão sombria na noite nascente, explodiriam numa trovejante fúria de batalha. Sem dúvida, o pensamento que ocupava o primeiro lugar em 1000 daquelas mentes vigilantes, tanto quanto ocupava a minha, era o enigma. Até onde os marcianos nos entendiam? Teriam a noção de que nós, em nossos milhões, éramos organizados, disciplinados, cooperativos? Ou será que interpretavam nossos esguichos de fogo, a súbita ferroada das nossas bombas, nossa firme investida contra seu acampamento, do mesmo modo como nós interpretaríamos a furiosa unanimidade do ataque de uma colmeia de abelhas, quando cutucada? Por acaso lhes passava pela cabeça que poderiam nos exterminar? Naquela altura, ninguém sabia de que alimento eles precisavam. Centenas de questões semelhantes lutavam em minha mente enquanto eu observava aquela vasta forma de sentinela. E no fundo da minha mente havia uma ideia de todas as imensas e ocultas forças na direção de Londres. Teriam preparado armadilhas? Estariam os paióis de Hounslow prontos para uma cilada?
Os londrinos teriam o ânimo e a coragem para fazer de sua poderosa província residencial uma Moscou maior? Então, após um tempo que nos pareceu interminável, agachados e espiando através da sebe, veio um som como a distante concussão de um canhão. Outro mais próximo, e então outro. E então, o marciano ao nosso lado ergueu seu tubo nas alturas e o descarregou, ao modo de um canhão, com um estampido pesado que fez o chão tremer. O marciano, na direção de Staines, lhe respondeu. Não houve clarão, tampouco fumaça, simplesmente aquela detonação carregada. Eu estava tão exasperado com aqueles pesados canhonaços de minuto em minuto que esqueci minha segurança pessoal e minhas mãos escaldadas a ponto de escalar sebe adentro para olhar na direção de Sunbury. Enquanto eu fazia isso, seguiu-se um segundo estampido, e um grande projétil zuniu pelo alto no rumo de Hounslow. Eu esperava ver ao menos fogo ou fumaça, ou alguma evidência qualquer de sua queda, mas tudo o que vi foi o profundo céu azul mais acima, com uma estrela solitária e a névoa branca se espalhando na amplidão e bem abaixo. E não houvera nenhum estrondo, nenhuma explosão em resposta. O silêncio foi restabelecido. O minuto se estendeu para 3. O que aconteceu? Perguntou o cura, de pé ao meu lado. Sabe Deus? Respondi. Um morcego passou voejando e sumiu. Um distante tumulto de gritaria começou e cessou. Olhei de novo para o marciano e vi que agora estava se deslocando para o leste, ao longo da margem do rio, num movimento ágil e contínuo. A cada instante, eu esperava ver o fogo de alguma bateria escondida saltando em cima dele, mas a calma do anoitecer manteve-se intacta. A figura do marciano ficava cada vez menor conforme ele recuava, e dentro em pouco, a névoa e a noite densa o engoliram. Num impulso comum, escalamos mais alto. Na direção de Sunbury havia uma aparição escura, como se uma colina cônica tivesse repentinamente passado a existir ali, escondendo da nossa visão o campo além. Depois, mais remoto do outro lado do rio, sobre Walton, nós vimos outro cume semelhante. Sem que desviássemos o olhar, aquelas formas triangulares foram ficando mais baixas e mais largas. Movido por um pensamento súbito, olhei para o norte e percebi que lá se erguera o terceiro daqueles outeiros escuros e nebulosos. Tudo de repente ficara muito sereno. Bem longe, no sudoeste, pontuando a quietude, ouvimos os marcianos piando uns para os outros, e então o ar estremeceu de novo com o baque distante de suas armas. Mas a artilharia terrestre não retrucou. De momento não conseguíamos compreender aquelas coisas, porém, mais tarde, eu acabaria descobrindo o significado daqueles outeiros ameaçadores que ganhavam forma no crepúsculo. Cada um dos marcianos, postado no grande crescente que descrevi, havia desferido, por meio do tubo em forma de canhão que carregavam, um imenso recipiente sobre todo o morro, arvoredo, aglomerado de casas ou qualquer abrigo possível para armamentos que calhasse de estar à frente. Alguns dispararam apenas uma dessas cargas, e outros 2, como no caso do marciano que víramos. O monstro em Ripley, segundo se disse, desferiu nada menos que 5 na ocasião. Esses recipientes se despedaçavam ao atingir o solo. Não explodiam, e no mesmo instante liberavam um enorme volume de um vapor pesado e retinto, que espiralava
e fluía para cima num imenso cúmulo nimbo de ébano. Uma colina gasosa que se esparramava e se espalhava lentamente pelo campo circundante. E o toque daquele vapor, a inalação de fiapos pungentes, era a morte de tudo que respira. Era pesado aquele vapor, mais pesado do que a mais densa fumaça, de modo que após a primeira irrupção e a fluência tumultuosa do impacto, ele afundava pelo ar e se derramava pelo chão de uma maneira antes líquida do que gasosa, abandonando as colinas e escoando por vales, valas e cursos d'água, do mesmo modo como costuma fazer, segundo ouvi dizer, o gás de ácido carbônico que verte das fendas vulcânicas. E quando entrava em contato com a água, certa ação química ocorria, e a superfície se cobria instantaneamente de uma escuma poeirenta que afundava devagar e abria espaço para mais. A escuma era absolutamente insolúvel, e é uma coisa estranha que, visto o efeito instantâneo do gás, uma pessoa pudesse beber sem dano a água da qual ela derivava. O vapor não se difundia como um gás verdadeiro. Ele pairava aglutinado em cúmulos, fluindo vagarosamente declive abaixo e se impelindo relutante contra o vento. E muito lentamente se combinava com a névoa e a umidade do ar, baixando sobre o solo em forma de poeira. Exceto no que diz respeito a um elemento desconhecido que exibe um grupo de 4 linhas no azul do espectro, ainda ignoramos totalmente a natureza dessa substância. Uma vez que a tumultuosa convulsão de sua dispersão terminava, a fumaça preta se agarrava tão estreitamente ao solo, mesmo antes de sua precipitação, que no ar, a 15 metros de altura, nos telhados e andares superiores das casas altas e sobre as grandes árvores, havia uma chance de escapar inteiramente de seu veneno, como ficou provado naquela noite mesmo em Street Cobham e Ditton. O homem que escapou do primeiro desses lugares conta uma história maravilhosa sobre a estranheza daquele fluxo espiralado, e sobre como ele olhou para baixo, do alto da torre da igreja, e viu as casas do vilarejo se erguendo como fantasmas em meio àquele nada retinto. Por 1 dia e meio ele permaneceu ali, exausto, faminto e abrasado pelo sol. A terra sob o céu azul, recortada pelo panorama das colinas distantes, era uma vastidão de veludo negro, com telhados vermelhos, árvores verdes e, mais tarde, cobertos por um véu negro, arbustos e portões, celeiros, casinhas e muros assomando aqui e ali à luz do sol. Mas isso foi em Street Cobham, onde se permitiu que o vapor preto permanecesse até baixar por sua própria vontade terra adentro. Via de regra, quando a fumaça cumpria seu propósito, os marcianos limpavam o ar novamente, andando por cima da nuvem e lançando um jato vaporoso em cima dela. Assim eles fizeram com os cúmulos de vapor perto de nós, como vimos à luz das estrelas da janela de uma casa abandonada em Upper Halliford, para onde havíamos retornado. Dali, pudemos ver os holofotes em Richmond Hill e Kingston Hill se movendo para cá e para lá. Por volta das 11, as janelas vibraram e ouvimos o som dos imensos canhões de cerco que haviam sido postados lá. Isso continuou por 1/4 de hora, de forma intermitente, com tiros desferidos a esmo contra os marcianos invisíveis em Hampton e Ditton. E então, os feixes pálidos da luz elétrica sumiram e foram substituídos por uma brilhante incandescência vermelha. Então, o 4º cilindro, um brilhante meteoro verde, caiu em Bushy Park, como fiquei sabendo depois.
Antes que os canhões da linha de colinas de Richmond e Kingston começassem a disparar, houve um canhoneiro irregular no sudoeste longínquo, devido, creio eu, aos disparos aleatórios realizados antes que o vapor preto pudesse soterrar os artilheiros. Assim procedendo, tão metodicamente quanto homens que fumigam um vespeiro, os marcianos espalharam aquele estranho vapor sufocante sobre a zona rural da saída de Londres. As pontas do crescente foram se afastando devagar, até que, por fim, formaram uma linha de Hamwell a Combe e Walden. Os tubos destruidores avançaram durante a noite toda. Sequer uma vez, depois da derrubada do marciano em St. George Hill, eles deram à artilharia a mais ínfima chance de reação. Onde quer que houvesse uma possibilidade de canhões escondidos posicionados contra eles, um novo recipiente de vapor preto era desferido, e nos pontos onde os canhões estivessem abertamente exibidos, o raio de calor era colocado em ação. Por volta da meia-noite, as árvores ardentes ao longo das encostas de Richmond Park e o clarão de Kingston Hill projetaram sua luz sobre uma rede de fumaça preta que obscurecia todo o vale do Tâmisa, estendendo-se tão longe quanto a visão alcançava. E essa fumaça estava sendo transposta lentamente por 2 marcianos que direcionavam os sibilantes jatos vaporosos numa ou noutra direção. Estavam poupando o raio de calor naquela noite. Fosse porque tinham apenas um suprimento limitado de material para sua produção, ou porque não queriam destruir a região, mas somente esmagar e intimidar a oposição que haviam despertado. Desta última meta, sem dúvida, foram bem-sucedidos. A noite de domingo marcou o fim da oposição organizada a seus movimentos. Depois disso, nenhum destacamento de homens foi capaz de enfrentá-los. Tão desesperançado era o empreendimento. Até mesmo as tripulações dos torpedeiros e destroyers que haviam trazido suas armas de tiro rápido, Tâmisa acima, se recusaram a parar. Amotinaram-se e desceram o rio. A única operação ofensiva em que os homens se aventuraram depois daquela noite foi a preparação de minas e armadilhas. E mesmo nisso, suas energias foram frenéticas e espasmódicas. É preciso imaginar, tanto quanto possível, a sina daquelas baterias na direção de Esher, aguardando com tremenda tensão no crepúsculo. Sobreviventes não houve. Pode-se tentar conceber a expectativa ordenada, os oficiais em alerta e vigilantes, os artilheiros de prontidão, a multidão empilhada junto à mão, os artilheiros de carreta com os cavalos, os grupos de espectadores civis postados tão perto quanto lhes era permitido, a quietude da noite, as ambulâncias e as barracas hospitalares com os queimados e feridos de Weybridge. Depois, a ressonância surda dos tiros disparados pelos marcianos e o projétil desajeitado rodopiando por cima das árvores e casas e se espatifando em meio aos campos vizinhos. Pode-se imaginar também a súbita oscilação das atenções, os espirais e os inchamentos em veloz disseminação daquele negrume que avançava desenfreado, elevando-se para o céu, transformando o crepúsculo numa escuridão palpável, um estranho e horrível antagonista de vapor, andando a passos largos sobre suas vítimas. Homens e cavalos próximos, vistos indistintamente, correndo, berrando, caindo duros. Gritos de desalento. Os canhões bruscamente abandonados. Homens sufocando e se contorcendo no chão.
e o ágil alargamento do opaco cone de fumaça. E então, a noite e a extinção. Nada além de uma silenciosa massa de vapor impenetrável, escondendo os mortos. Antes do amanhecer, o vapor preto já escorria pelas ruas de Richmond, e o organismo governamental, em plena desintegração, num último esforço moribundo, alertava a população de Londres para a necessidade da fuga. Você está escutando o livro A Guerra dos Mundos, uma produção exclusiva do canal Domínio Público Audiolivros. Se inscreva no canal, curta, compartilhe. Nos vemos no próximo vídeo.